Abraão é conhecido como o patriarca das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sua história e sua descendência são centrais na fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, quando falamos de Abraão, frequentemente nos lembramos de Isaac, seu filho com Sara. No entanto, existe outro filho na linhagem de Abraão, Ismael. Quase esquecido nas tradições judaico-cristãs, mas central para a tradição islâmica, Ismael tem uma história de desafios, exílio e promessa que mudou o curso da história no Oriente Médio e moldou a identidade de muitos povos até hoje. Quem foi Ismael? Qual foi o seu destino e por que ele é tão relevante na história das religiões? Hoje, vamos explorar essa narrativa fascinante e cheia de reviravoltas. Para entendermos o papel de Ismael na história, precisamos voltar à origem da promessa de Deus a Abraão. A Bíblia nos conta que Deus apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa monumental. Farei de ti uma grande nação e abençoarei os teus descendentes. Mas havia um grande obstáculo. Abraão e sua esposa Sara já estavam velhos e sem filhos. Sara era estéril e, com o passar dos anos, a ansiedade crescia. Como Deus cumpriria essa promessa? Essa pergunta começou a pesar sobre Abraão, que via a idade avançada como um empecilho para que essa grande nação nascesse de sua linhagem. O fato de Sara não conseguir ter filhos era visto naquela época como um sinal de maldição ou desaprovação divina. Abraão, um homem de grande fé, acreditava na promessa de Deus, mas também começou a sentir o fardo das expectativas não realizadas. Foi então que Sara, angustiada e frustrada, teve uma ideia: que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Essa prática, embora estranha para nossos olhos modernos, era comum na antiguidade, especialmente quando um casal desejava manter sua linhagem através de um filho biológico. E assim nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. O nascimento de Ismael pareceu à primeira vista ser a solução para o problema da descendência. Afinal, ele era o primogênito de Abraão, e conforme as tradições da época, seria natural que ele herdasse as promessas e bênçãos do pai. Para Abraão, Ismael era o filho que ele tanto esperava, e certamente ele deveria ser aquele através do qual a grande nação seria edificada. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a mudar. A relação entre Sara e Hagar, que já era delicada, tornou-se ainda mais tensa após o nascimento de Ismael. Sara, que anteriormente havia proposto a união entre Agar e Abraão, começou a se sentir excluída e ameaçada pela presença de Agar e seu filho. A Bíblia menciona que Agar passou a olhar Sara com desprezo após ter dado à luz, o que aprofundou o conflito entre elas. Gênesis 16:4. Esse conflito familiar é uma das primeiras grandes tensões que marcam a trajetória de Ismael, que se encontrava no meio de uma disputa entre duas mulheres fortes e importantes na vida de Abraão. Alguns anos depois do nascimento de Ismael, um evento milagroso mudou completamente o destino da família de Abraão. Deus cumpriu sua promessa, e mesmo em idade avançada, Sara deu à luz Isaac. Esse nascimento foi visto como um milagre divino e trouxe grande alegria para Abraão e Sara. No entanto, para Ismael e Agar, o nascimento de Isaac trouxe novas complicações. Isaac, sendo o filho legítimo de Abraão e Sara, começou a ser visto como o verdadeiro herdeiro das promessas de Deus. O ciúme e a rivalidade entre Sara e Hagar cresceram rapidamente. Embora Ismael fosse o primogênito, a primogenitura espiritual parecia agora pertencer a Isaac, o filho da promessa. Quando Ismael tinha cerca de 13 anos, Sara começou a temer que ele representasse uma ameaça para o futuro de Isaac. Em uma festa em que Abraão comemorava o desmame de Isaac, Sara viu Ismael brincando com seu filho, o que desencadeou seu ciúme e preocupação. Sara então pediu a Abraão que expulsasse Hagar e Ismael para garantir que Isaac não tivesse que competir com seu meio-irmão pela herança. Embora Abraão estivesse profundamente perturbado com a ideia de expulsar seu primogênito, ele seguiu as palavras de Sara. Com tristeza, ele mandou Hagar e Ismael embora, com apenas alguns suprimentos. Eles vagaram pelo deserto de Berseba, enfrentando a escassez de água e alimentos. Quando os suprimentos acabaram, Hagar, temendo pela vida de Ismael, o colocou debaixo de uma árvore e afastou-se para não vê-lo morrer. Neste momento de desespero, Deus mais uma vez interveio, como havia feito antes quando Hagar fugira de Sara durante sua gravidez. Deus enviou um anjo que confortou Hagar e mostrou-lhe uma fonte de água, garantindo a sobrevivência de ambos. O anjo reiterou a promessa de Deus: também farei de Ismael
uma grande nação. Gênesis 21. Esse momento marca a segunda grande intervenção divina na vida de Ismael, reafirmando que, apesar de ser expulso, ele não seria esquecido por Deus. A partir daquele momento, Ismael e Agar se estabeleceram no deserto de Parã, onde ele cresceu e se tornou um arqueiro habilidoso, vivendo como nômade. Eventualmente, Ismael se casou com uma mulher egípcia, e juntos tiveram 12 filhos, que se tornaram os chefes de 12 tribos, formando uma grande nação. A descendência de Ismael tornou-se significativa, especialmente para a cultura e história do Oriente Médio. Muitos estudiosos e tradições afirmam que os povos árabes são descendentes diretos de Ismael. Suas 12 tribos se espalharam pela região e desenvolveram uma identidade própria, com uma cultura distinta baseada nas tradições nômades e nas paisagens áridas do deserto. O fato de Ismael ter se estabelecido e prosperado no deserto é visto como uma prova de sua resiliência e da bênção de Deus, mesmo após o exílio forçado. A tradição islâmica atribui a Ismael um papel ainda mais importante. No Islã, Ismael é considerado um profeta e o ancestral direto do profeta Maomé. De acordo com o Alcorão, Ismael, junto com seu pai Abraão, foi responsável pela reconstrução da Kaaba em Meca, tornando-se assim uma figura central na história islâmica. A Kaaba, o santuário mais sagrado do Islã, é um ponto de peregrinação para milhões de muçulmanos todos os anos, e a conexão de Ismael com esse local é de enorme importância espiritual. Segundo o Alcorão, Ismael e Abraão foram os construtores originais da Kaaba, que se tornaria o centro da adoração monoteísta no mundo árabe. Ismael é reverenciado como um exemplo de obediência a Deus e como o primeiro a estabelecer uma linhagem profética que culminaria com Maomé, o último profeta do Islã. O Hajj, a peregrinação anual a Meca, também reconta a saga de Ismael, lembrando os muçulmanos do sacrifício e da fé que ele e sua mãe, Hagar, demonstraram no deserto. Embora Ismael não tenha recebido a mesma atenção que Isaac nas tradições judaico-cristãs, seu papel nas 3 grandes religiões monoteístas é inegável. No judaísmo, ele é visto como o filho de Abraão, mas o foco é em Isaac como o herdeiro da aliança divina. No cristianismo, Ismael é mencionado como parte da linhagem de Abraão, mas novamente é Isaac quem recebe destaque. No entanto, no Islã, Ismael ocupa uma posição única e central, sendo considerado o pai espiritual dos árabes e um profeta de grande importância. Além disso, o relacionamento entre Ismael e Isaac é frequentemente usado como símbolo das complexas relações entre judeus, cristãos e muçulmanos ao longo da história. Os 2 irmãos, filhos do mesmo pai, seguiram caminhos diferentes, mas suas histórias se entrelaçam. Embora tenha havido rivalidade e tensão entre eles, a reconciliação final ocorre quando ambos se reúnem para enterrar seu pai Abraão. Esse momento é visto por muitos como um símbolo de que, apesar das diferenças, há um vínculo comum entre as 3 religiões que compartilham a fé em um único Deus. A história de Ismael nos ensina lições poderosas sobre fé, perseverança e identidade. Ele foi o filho que muitos esqueceram, mas que Deus jamais abandonou. Sua trajetória é um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos rejeição ou exclusão, podemos ter um papel fundamental em algo maior. Ismael é o símbolo de um legado que atravessa gerações e continentes, conectando diferentes culturas e tradições religiosas. Hoje, sua importância é sentida não apenas no Islã, mas também como um ponto de reflexão sobre as relações entre as 3 grandes religiões. Ele representa o elo perdido, uma figura que, apesar de ter sido afastada, continuou a crescer e prosperar. Ismael nos lembra que todos têm um lugar no plano divino, e que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a promessa de Deus pode se realizar de maneiras inesperadas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Deixe seu comentário abaixo sobre qual aspecto da história de Ismael mais te surpreendeu e nos diga sobre qual outra figura histórica ou bíblica você gostaria de aprender mais. Até a próxima!